pessoal. A gente vai aqui hoje passar um pouco das principais questões do simulado, beleza? Vamos lá. O simulado que vocês fizeram agora na última semana. A primeira pergunta é uma pergunta muito básica. Bom, antes de qualquer coisa, lembrar que o nosso simulado todo foi sobre questões ligadas à hidrografia, né? Então, a nossa primeira questão é uma questão muito básica, né? O que é bacia hidrográfica, né? Qual é o conceito de bacia hidrográfica, né? Resposta A é uma área drenada por um rio principal e os seus afluentes. Ou seja, toda bacia hidrográfica tem um rio principal que a sua área é drenada, né? A chuva é drenada para esse rio. Questão 2. Uma bacia hidrográfica representa toda a área em que uma mesma drenagem de água envolvendo sempre o rio principal e seus afluentes e subafluentes que juntos formam a rede hidrográfica. A consideração principal para se distinguir ou separar, entre aspas, uma bacia hidrográfica é a resposta B, o limite entre os divisores de água. A gente conversou na aula que os divisores de água, nada mais nada menos, é o relevo, né, que faz com que essa água funcione como essa drena, né, funcione como esse funil para esse rio principal. Né? Portanto, a resposta B, o limite entre os divisores de água. Questão 3. As diferentes bacias hidrográficas possuem diferentes utilidades e importâncias para a sociedade. Afinal, estamos falando de água, né? Estamos falando de um recurso fundamental. Em regra geral, as bacias planáuticas, com relevos mais íngremes e acidentados, possuem potencial hidrelétrico superior às bacias de planície. Então, a gente está aí fazendo uma relação entre o nosso conteúdo de agora e o conteúdo do nosso bimestre passado, que foi relevo. Com base no exposto, com base nessas definições aqui que a questão nos dá, né, podemos afirmar: 1. A bacia amazônica possui um baixo potencial hidrelétrico em seu leito principal. 2. As bacias hidrográficas com baixo potencial hidrelétrico tendem a apresentar uma maior navegabilidade. E 3. A maior parte dos rios brasileiros portanto, é de elevado potencial para a geração de eletricidade. E 4. A bacia do Rio São Francisco, em função de suas características, não pode ser utilizada para a construção de barragens. Bom, então, tem 3 aqui informações, tem 4 informações muito importantes aqui. A primeira, a bacia amazônica possui um baixo potencial hidrelétrico em seu leito principal. Por quê? Porque ela é uma área plana. Né? É uma área plana com baixo elevado, uma área planíssima, né? Tem baixa altitude. Se ela tem baixa altitude, essa água tem pouca força, porque a gravidade não atua tanto ali. Né? Portanto, é mesmo uma afirmação verdadeira. Né? Bacias hidrográficas com baixo potencial hidrelétrico tendem a apresentar maior navegabilidade, ou seja, se você tem baixo potencial hidrelétrico, você tem mais possibilidade de navegar. Se seu conjunto de rios, se a sua área, né, sua bacia hidrográfica, né, ela é mais plana e ela não é tão íngreme, ela é mais fácil de navegar. Então, questão verdadeira. Na terceira afirmativa, né, a maior parte dos rios brasileiros, portanto, tem elevado potencial para a geração de eletricidade. Né? Isso é mais verdadeiro. Né? O Brasil tem muitos planaltos. O Brasil é uma área de alta elevação. Né? Portanto, e o Brasil é um país que tem muitos rios, tem uma pluviosidade anual média bastante alta, o que faz com que a gente não tenha áreas de seca na maioria do território nacional. Portanto, é um país que tem elevado potencial de eletricidade. A gente vai ver melhor sobre isso no nosso conteúdo do segundo ano. Questão 4. A situação atual das bacias hidrográficas de São Paulo tem sido alvo de preocupações ambientais. A demanda hídrica é maior que a oferta de água e ocorre excesso de poluição industrial e residencial. Um dos casos mais graves de poluição da água é da bacia do Alto Tietê, onde se localiza a região metropolitana de São Paulo. Os rios Tietê e Pinheiros estão muito poluídos e compete o uso da água da população. Então, é uma questão que relaciona conteúdo de bacias hidrográficas, hidrografia, com conteúdo de sustentabilidade
e questões relacionadas à poluição, né? Afinal, as coisas estão intimamente relacionadas. O que é a questão? Avalie se as ações apresentadas abaixo são adequadas para reduzir a poluição desses rios, né? Então, ele te dá 3 assertivas e pede para você pensar sobre elas, se elas são legais ou não para a saúde desse rio, né? Investir em mecanismos de reciclagem da água utilizada em processos industriais. Bacana. Investir em obras que viabilizem a transposição de águas de mananciais adjacentes para rio poluído, ou seja, investir dinheiro para tirar a água de um lugar que é limpo e colocar no rio poluído. Não faz sentido nenhum. E 3, implementar obras de saneamento básico e construir estações de tratamento de esgoto. Ou seja, quanto mais saneamento e mais esgoto tratado indo para o rio, mais água tratada indo para o rio, melhor para a saúde desse rio. Portanto, a resposta é apenas 1 e apenas 3. Né? Essas, a 1 e a 3 são boas ações para a saúde desse rio. Né? Questão 5. Observe o gráfico a seguir. Né? O gráfico mostra, né, a quantidade de água salgada e água doce do mundo. Né? O gráfico mais escuro mostra que a gente tem só 2,8% de água doce no mundo, mostrando que a água doce, a água para se consumir, é bastante escassa comparado às águas dos oceanos. E dentro desses 2,8%, ele mostra a composição desse recurso natural. Né? Então tá lá, em roxo, calotas polares e geleiras de montanhas representam 71%. Em azul mais escuro, 18%, depósitos subterrâneos, os chamados aquíferos. Né? Em azul médio, ali, um azul bebê, 7%, rios e lagos. E um azul mais clarinho de todos, quase cinza, 4%, a umidade do ar e dos solos. Afinal, isso também é um recurso hídrico. Com base nas informações do gráfico e seus conhecimentos sobre a distribuição e utilização da água do mundo, assinale a opção que for correta. A resposta certa é a água. A resposta D. A água vem promovendo algumas guerras e deve continuar sendo um importante elemento geopolítico no século XXI. Né? Aí ele está levantando uma questão que a gente vai trabalhar agora, mais a fundo. Né? A água é um recurso geopolítico. Né? Países têm distintas qualidades e quantidades, números absolutos, desse recurso. Portanto, ele é um recurso geopolítico, né? Ao passo que países diferentes compartilham esse recurso fundamental. Né? Portanto, resposta D. 6. Questão 6. A água constitui um elemento fundamental para o desenvolvimento na vida do nosso planeta. Né? A água é um recurso natural básico. Com base na relação a esse elemento, assinale a alternativa correta. Resposta A. A água do planeta está sendo comprometida pela poluição doméstica, industrial e agrícola, além de desequilíbrios ambientais resultantes do desmatamento e do uso indevido do solo. Portanto, a questão busca essa mensagem que a água é um recurso que deve ser preservado. Questão 7. À medida que cresce a população nas cidades, ocorre também uma crescente demanda pela água, que é utilizada de diversas formas, como os domésticos, nas indústrias, na agricultura e na pecuária, né? Na agropecuária. Né? Com relação à demanda da água, assinale a alternativa que mostra onde a água é requerida em maior quantidade. Né? Ou seja, quais desses 3 lugares produtivos, né? Nosso uso doméstico, né? Nosso uso da reprodução da nossa vida cotidiana, né? Nas indústrias e na agropecuária, aonde é que isso está mais forte? Né? Está mais forte na agricultura, né? Principalmente na irrigação das lavouras, a resposta B. Né? Visto que para uma planta crescer, ela precisa de muita água. Né? A vida da planta precisa desse recurso. Né? Questão 8. A água é um elemento que está em constante transformação. Sua dinamicidade acarreta em diferentes comportamentos com o passar do tempo e do espaço. Com base principalmente na energia solar, ela muda de estado físico e de lugar constantemente, variando de sólida, líquida e gasosa. Esse texto descreve um processo, ele está descrevendo o que a gente viu lá como ciclo hidrológico. Né? Ele não está nada mais ou menos falando, olha, a água tem vários estágios e ela, dependendo da longitude, da altitude do nosso planeta, onde que ela está localizada, ela tem comportamentos distintos. Né? Isso é o ciclo hidrológico, né? Esse ciclo que é fundamental para a vida.
9. As alternativas abaixo são compostas as alternativas abaixo são compostas por alternativas e formas de preservação e redução do desperdício da água, exceto, né, substituir hidrelétricas por termoelétricas. Né? Aproveitamento de água da chuva é fundamental. Diminuir o consumo que utilizam muita água é fundamental. Não poluir os rios é fundamental. Não destruir as matas ciliares é fundamental, visto que matas ciliares são muito importantes para os cursos do rio, para a proteção dos cursos do rio, para esse rio se renovar. Né? Substituir hidrelétricas por termoelétricas é uma falsa alusão aqui, não tem sentido nenhum. E na última questão, questão 10, o mostrengo enviado para punir o povo de Tebas por ter afrontado os deuses, a esfinge, tinha a cabeça e os seios de mulher, o corpo e as patas de leoa, as asas de água. Instaladas às portas da cidade, ele exigia que seus melhores jovens a enfrentassem. Todos eram impiedosamente trucidados porque não conseguiam responder ao enigma que eles lhe propunham. Desgraça só terminou quando apareceu um esperto rapaz vindo de Corinto chamado Ed. Ele matou a charada, provocando o suicídio da fera. O resto da lenda é bem conhecido. Pois bem, o desenvolvimento sustentável também é um enigma à espera do seu Ed. É um enigma à espera da sua resolução. Né? Esse é um texto de José L. da Veiga chamado Desenvolvimento Sustentável, um desafio do século XXI. A questão é, o desenvolvimento sustentável se define de forma enigmática por constituir-se como um desafio do século XXI. Nessa perspectiva, pode-se afirmar o que? Né? A resposta correta é a resposta B. Os conflitos socioambientais evidenciam as contradições da relação estabelecida entre sociedade e natureza no modelo de desenvolvimento capitalista. Né? Ou seja, cada vez mais o desenvolvimento sustentável e a água nesse contexto, os recursos hídricos nesse contexto, são fundamentais para pensar esse modelo de sociedade, de natureza, dentro do sistema capitalista. É isso, pessoal. Eu só passei aqui por todas as questões do nosso simulado. Isso vai vir para o nosso sistema para vocês ficarem com essa correção se surgir alguma dúvida e tudo mais. É isso, pessoal. Tchau, tchau.